Vinde, Espírito Santo, enchei os corações. Amém. Boa noite. Tudo bem com vocês? Estou vendo que tem um pessoal novo aqui. Meu nome é Vitor. Acredito que a grande maioria já me conhece. E nós estamos em outubro. Chegamos aí no terço de outubro. E outubro, a nossa igreja, ela celebra o mês missionário. Obviamente, nós devemos ser missionários todos os dias. Mas a gente retira esse mês para celebrar com mais fervor. E para o dia de hoje, nós separamos aqui uma passagem para vocês. Quem trouxe a Bíblia, abre para a gente em Tiago, capítulo 2, versículos, eu vou ler por partes, tá? Tiago, capítulo 2, versículo 18. Vou esperar o pessoal procurar aqui. Tiago, capítulo 2, versículo 18 adiante. Amém? Então vamos lá. Meus irmãos, se alguém diz que tem fé, mas não tem obras, que adianta isso? Por acaso a fé poderá salvá-lo? Por exemplo, um irmão ou irmã não tem o que vestir, e lhes falta o pão de cada dia. Então, alguém de vocês diz para eles: vão em paz, se aqueçam e comam bastante. No entanto, não lhes dá o necessário para o corpo. Que adianta isso? Assim também é a fé. Sem as obras, ela está completamente morta. Ou seja, ser missionário, ser cristão, na verdade, não se trata apenas de ter fé. Dizer que tem fé em Jesus é importante. Dizer que você crê em Jesus, que Ele é o seu único Salvador, é de fato importante. Mas do que adianta você ter a fé se você não a vive? Se você não a coloca em prática? Que cristão que é esse? Que hipocrisia que é essa? Como você pode dizer que Jesus, aquele que escolheu discípulos e apóstolos para andarem junto com Ele, para estarem no meio dos milagres, e você hoje dizer que tem fé em Jesus, mas você não coloca em prática? Meus irmãos, se alguém diz que tem fé, mas não tem obras, que adianta isso? Por acaso a fé poderá salvá-lo? Somente a sua fé, não sou eu quem estou falando, tá? É a palavra de Deus. Somente a sua fé não vai ser capaz de te salvar. Se você está com a fé morta, se você está com a fé fria, sem obras, tipo assim, não, pô, eu sou católico, eu batizei na igreja católica, eu recebi o sacramento da crisma, mas eu não vou na missa aos domingos, não. Não tenho tempo. Eu prefiro sair para o churrasco com minha família. Que hipocrisia é essa? Não, eu sou católico, mas eu não frequento a missa. Eu prefiro ir para o clube com os meus amigos. Eu prefiro ir para o bar beber. Eu prefiro usar um baseado com meus amigos. Que católico que é esse? Você deixa de ir à missa para curtir os prazeres do mundo e não coloca Deus em primeiro lugar? Que falta de obra é essa? Que cristão que é esse? Você perde o momento mais importante da sua semana, que é a Santa Missa, onde nós recebemos o corpo e o sangue de Cristo crucificado na cruz, que nos salvou, que nos libertou, por causa de um churrasco, por causa de um rolê.
Que falta de fé que é essa, mano? Que falta de obra que é essa? Como você se diz católico e tem coragem de faltar à missa? Mais um detalhe, versículo 19 que a gente leu. Por exemplo, um irmão ou irmã não tem o que vestir e lhes falta o pão de cada dia. Então alguém de vocês diz para eles: vão em paz, se aqueçam e comam bastante. No entanto, não lhes dá o necessário para o corpo. Que adianta isso? Como você diz que é cristão e você não ama o seu próximo? Como você... Vou até ser um pouco mais detalhista, vamos assim dizer, porque a palavra ela nos diz sobre as pessoas que passam fome, as pessoas que passam frio. Qual foi a última vez que você ajudou uma pessoa que passava fome ou que passava frio? Essa palavra é para mim, tá? Estou aqui falando com vocês, mas essa palavra é para o Vitor. Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você viu seu amigo, seja no seu grupo de jovens, seja que estou vendo que tem pessoas mais velhas aqui, seja no seu grupo de oração, grupo de casal, que você viu seu amigo desistindo do grupo, seu amigo estava na baixa, e você, por causa do seu ego, você não fez questão de ir lá trocar uma ideia com seu amigo e falar assim: calma aí, o que está acontecendo que você está saindo do grupo? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que o irmão do seu lado fez alguma coisa que você não gostou e você passou a amarrar sua cara, a não olhar, a não ter mais contato visual com aquela pessoa? Que fé é essa que você diz que você tem se você não a põe em prática? Se você não ama o seu próximo, que fé é essa? Se você odeia o seu irmão, você não o perdoa, que fé é essa? Que católico é esse que nossa igreja está sustentando? Hipocrisia. Não vai ser salvo quem só se diz católico. Desculpa, talvez tenha alguma pessoa que se sinta chateada, mas nós precisamos pregar a verdade. Não sou eu quem estou falando. Por acaso a fé poderá salvá-lo? Só acreditar vai conseguir te salvar? Você precisa praticar. Você precisa colocar em prática. E eu queria contar a história para vocês de uma santa, que inclusive é a padroeira das missões. Algumas pessoas aqui já podem ter ouvido falar sobre a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus. Contando rapidamente para vocês a história de Santa Teresinha. Ela foi uma moça, uma menina, que nasceu lá na França, 1800 e seus quebrados. Não vou lembrar agora exatamente a data. Mas ela teve muito problema familiar de saúde. Para vocês terem uma ideia, quando ela nasceu, quando ela completou os seus 4 anos de idade, ela perdeu a sua mãe por causa de um câncer. Passou mais um tempo, ela tinha outras irmãs. As irmãs foram para o convento. As irmãs se tornaram freiras. Mais um tempinho depois, o pai de Santa Teresinha veio a ter problemas psicológicos, problemas psiquiátricos. E aos 15 anos de idade, Santa Teresinha decidiu que ela queria entrar no convento, que ela queria se tornar freira. Só que ela não tinha a idade. Tanto que o Papa da época até deu um aval para que ela conseguisse entrar no convento. E ela conseguiu, através de muito esforço, através de muita dedicação. E por que eu estou falando de Santa Teresinha? O que Santa Teresinha tem a ver com o terço missionário? Santa Teresinha, ela tinha um ardor, ela queria pregar o Evangelho, ela queria levar a salvação, que é Jesus, para todos os continentes. Ela queria pregar para o mundo todo. Só que ela não podia, porque nos seus últimos anos de vida, Santa Teresinha adoeceu e veio a falecer com 24 anos de idade por causa de uma tuberculose. Então, por causa das suas condições físicas, até mesmo por onde ela estava, ela não tinha condição de sair para pregar o Evangelho. Só que Santa Teresinha foi missionária sem precisar sair do convento, sem precisar sair, entre aspas, de casa. Porque é interessante quando a gente fala de missão,
a gente acha que ser missionário é ir para os países lá fora. Não, pô, eu vou ser missionário lá na África. Bacana. Não estou tirando o mérito, não. Vou ser missionário lá na Ásia. Bacana. Mas você tem coragem de falar para Jesus para o seu colega de trabalho? Você tem coragem de falar de Jesus para sua mãe, para os seus irmãos, para os seus amigos? Santa Teresinha teve essa coragem. Ela vivia o Evangelho. Ela falava de Jesus para suas irmãs do convento. Ela se colocava à disposição de Deus para ela ser usada como um instrumento. E ela tem uma frase dela que eu acho sensacional. Pensar em quem se ama é rezar por elas. Santa Teresinha do Menino Jesus foi missionária rezando pela alma dos pecadores e pelas vocações da igreja. Rezava pelos padres, sacerdotes, bispos, papa, pelos religiosos, pelos missionários, pela família, pelos trabalhadores. Ela rezava por todos. Será que nós, que dizemos cristão, que falamos que temos fé em Jesus, a gente só ora por nós mesmos? Ou eu oro por você, por você, por você? Ou eu só penso em mim? Ou o mundo gira ao meu redor? Então, eu queria deixar um propósito para vocês, mas antes da gente fazer esse propósito, essa passagem aqui, até só vou ler o restante aqui, versículo 18, alguém poderia dizer ainda, você tem a fé e eu tenho as obras. Pois bem, mostra-me a sua fé sem as obras, e eu, com as minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Eu vou pular lá para o último versículo, 26. De fato, do mesmo modo que o corpo sem o espírito é cadáver, assim também a fé. Sem as obras, ela é cadáver. Fé só de boca não dá. Fé sem obra, hipocrisia, não dá. Precisamos praticar. Fé e obra andando juntos, lado a lado. E essa passagem é para que de fato a gente reflita mais sobre um pouco da nossa vida. Será que estamos só proclamando com a boca e não vivendo com a vida? É para que haja transformação na sua vida. E vai começar de agora. Vai começar de hoje. Eu vou escolher uma pessoa aqui. Vou tentar escolher uma pessoa que eu não conheço. E preste bastante atenção. Como é que é o seu nome? Pedrelina. Pedrelina? Você pode vir aqui comigo? Estou aqui com a dona Pedrelina. Não te conheço, Pedrelina, mas é um prazer te receber aqui no Terço da Juventude. Seja bem-vinda. Eu queria que você se colocasse de pé. E assim como dona Pedrelina, você pudesse fazer uma dupla aí com a pessoa que está do seu lado. Pode juntar, se caso tiver sobrando uma pessoa aí, pode fazer trio, tá? Só não fica sozinho. Abraça aí o seu irmão. Dê uma... E agora, você vai ser missionário assim como Santa Teresinha. Você não vai rezar agora para você. Você vai rezar pela pessoa do seu lado. Então, feche os seus olhos. Eu gostaria que o Ministério de Música pudesse cantar alguma música. Enquanto a música vai rolando, vai usando esse momento para que você possa pedir que Jesus possa abençoar a vida dessa pessoa, que essa pessoa possa ser instrumento nas mãos de Deus, que essa pessoa possa viver a fé com obras, que essa pessoa possa se entregar nos caminhos de Jesus Cristo. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensa, eu leve o perdão. Onde houver discórdia,
vidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria. Reze pelo seu irmão. Onde houver trevas que eu leve a luz. Leve a luz para o seu irmão. Mestre, fazer que eu procure paz, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. Ore pelo seu irmão. Perdoando que se é perdoado. Coloque a vida dele nas mãos de Deus. É morrendo que se vive para a vida eterna. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amém. Obrigado. Fica à vontade, tá? Pode voltar para o seu lugar. E ainda de pé, vou deixar um propósito para vocês. Eu falei que vocês não iam sair daqui sendo o mesmo cristão que fala que tem fé só por falar, não. Vamos mudar esse trem aí, pelo amor de Deus, bicho. Não dá mais para viver de falácia. Vamos ser cristãos práticos. Presta atenção. Um propósito para você. Não estou falando em vocês mais não. É para você. Amanhã, presta atenção. Amanhã, você não vai faltar à missa. Porque não basta dizer que tem fé se não tem obras. Você não vai perder o momento mais importante da sua semana. Você não vai perder a missa. Estou te colocando esse propósito aqui. Pode parecer para alguns que seja muito fácil, mas pode ter certeza que para alguns é muito difícil. Só que esse propósito vai ser duplo. Além de você ir à missa, presta atenção, você vai convidar alguém para ir com você. Ou seja, vamos ser como Santa Teresinha foi santa. Colocar a Deus acima de todas as coisas. Você vai ir à missa e amar o seu próximo como a ti mesmo. Você vai convidar alguém para ir com você. Amém?